do Senhor a todos. Eu gostaria de cumprimentar a vocês que estão nos ouvindo. Estamos aí com a lição de Escola Bíblica Dominical, classe juvenil, e agora estamos com a lição de número 5, hoje, regras para um louvor nota 10. E o texto, antes eu quero até agradecer a todos vocês que têm dado um joinha lá, um like, e têm escutado e assistido as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. E também têm assistido as nossas aulas, as aulas que nós temos, os vídeos que nós temos também no nosso canal. Lição de número 5, regras para um louvor nota 10. Já vemos o texto aqui: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos, o Salmo 149 e versículo 1. Eu já acho interessante esse texto, falando aqui desse cântico novo, de cantar ao Senhor, de louvar, chamando o povo a estar louvando ao Senhor. E a lição, ela trata sobre esse louvor nota 10. Nós vemos aqui já, sintetizando a lição, seguindo a lição de escola bíblica, diz assim: todos nós temos nosso próprio gosto musical. Então todos nós temos o próprio gosto musical. Certas músicas nos tocam de uma forma especial, algumas nos alegram, já outras nos fazem chorar, diz aqui o comentarista da lição. E é verdade mesmo, tem louvores que nós choramos na presença do Senhor, que nós adoramos ao Senhor, que nós engrandecemos o nome desse Deus, e tem os louvores, já que o pessoal usa até o termo celebração, que é um louvor um pouco mais agitado, que o pessoal usa esse termo, mas o que importa é que o louvor ele nos traz uma forma de adoração ao Senhor, faz com que a gente venha adorar ao Senhor, como está escrito aqui: alguns se alegram, outros choram, mas tudo é para honra e glória do Senhor. Na introdução diz aqui também, bem assim: soam as primeiras notas e começa a canção, melodia, sons, ritmo, letra, tudo conforme ensaiado. Comenta aqui nessa introdução o culto de domingo, dia do Senhor e tal, que o pessoal está na igreja e começa o louvor. Só que algo que chama a atenção aqui, que o comentarista coloca assim: mas tem uma coisa errada. Você está cantando, mas não está louvando. Você está cantando, mas não está louvando. Ele chama a atenção aqui da forma de cantar, que alguns cantam e não louvam. E infelizmente acontece isso em muitos lugares. O pessoal, em vez de louvar ao Senhor, simplesmente vai cantar. É isso que tem chamado a atenção aqui nessa lição. Então, essa lição que fala de regras de louvar, nota 10, fala sobre isso, e a introdução fala sobre isso também, sobre precisamos louvar ao Senhor, porque senão está tudo errado, senão não está correto. Em seguida, fala aqui de Levítico capítulo 10, do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Fala assim, só o início eu vou ler: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Imagine, olha a situação. E daí fala nos 7 versículos aqui sobre a morte desses dois aqui. E a gente acredita assim também que esse fogo, por que esse fogo estranho, o que diz esse texto que está aqui? Esse fogo ele pode ter sido esse fogo, na verdade, de repente poderia ter sido apagado. E a Bíblia diz em Levíticos capítulo 6, versículo 12 a 13, que
que o fogo do altar do holocausto jamais poderia se apagar. De repente o fogo se apagou para acontecer deles terem morrido. Ou também é possível que eles tenham trazido brasas de uma outra fonte, de um outro lugar, e colocaram lá e acabaram profanando ali o sacrifício que era para ser apresentado ao Senhor, como oferta apresentada ao Senhor. Então, de repente, podem ter profanado, e por isso os dois morreram ali mesmo. Por isso, de repente, desceu o fogo de diante do Senhor, os consumiu, eles morreram. Ou, de repente, a oferta foi no momento errado também. Não era aquele momento, eles se adiantaram errado. O que nós aprendemos com isso? Temos que estar totalmente ligados nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Às vezes nós não compreendemos, não estamos ligados, e as coisas para Deus nós temos que estar ligados. As coisas para Deus, elas têm que ser perfeitas, tem que procurar o melhor. Tópico 1, nós já vemos aqui, o bom louvor exige boa educação. Ele comenta resumidamente aqui, eu prefiro falar algumas partes desse número 1 aqui, desse tópico 1, e lá na frente ele diz assim, que limitações são essas? Ele comenta aqui, principalmente, sobre letras mais pobres, rimas mais fracas e ideias mal elaboradas. Toda esta deficiência vai parar nas letras das músicas do nosso tempo, inclusive cristãs. E é verdade mesmo. A gente vê cada louvor aí que era para ser para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, e são louvores às vezes pobres de letra, e principalmente da presença do Espírito Santo de Deus, porque nós vemos que não foram letras ou canções que foram orados dessa impressão, não foram preparados para o louvor ao Senhor. Depois ele diz aqui, olha, Deus não faz aquilo que é nossa obrigação fazer. Depois ele cita um versículo, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Jeremias 48:10. Ou numa outra versão, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então as coisas para Deus, elas precisam ser bem feitas. Porque maldito aquele que faz as coisas relaxadas para Deus. Coisas que não são as melhores para Deus. Eu sei que não é um louvor que eu vou comentar aqui, mas uma certa feita num dos retiros, hoje eu sou líder de adolescentes, mas na época eu era líder de jovens, e eu lembro que nós estávamos num retiro, e foi uma época que foi servida a ceia do Senhor, mas as pessoas que estavam organizando o retiro, inclusive eu, nós não tomamos ceia aquele dia, e ficou tratado que a gente ia fazer uma ceia na manhã de sábado, lá no retiro mesmo. E eu lembro, o pastor Edilson Braga, até que aqui do Terêmico Borba também, pastor de uma das nossas congregações, quando foi servir a ceia, ele falou, precisamos pelo menos de um pano branco, de preferência, para colocar sobre a mesa. Mas era um retiro, se você for ver, mas pano da onde? Ele, não, temos que fazer as coisas de Deus melhor. Naquele momento a gente ficou meio assim, alguns anos atrás, acho que foi em 2009 ou 2010, e ficamos assim. Só que, pessoal, a hora que foi preparada a ceia, foi feita daquele jeito, que ele falou, vamos colocar um pano e ajeitar o melhor possível aqui, vou dizer para vocês, já faz anos isso, mas foi uma das melhores ceias que eu participei. A glória do Senhor encheu aquele lugar, foi tremenda a presença do Espírito Santo de Deus que entrou naquele lugar, todo mundo foi cheio, foi algo maravilhoso. Então nós olhamos aqui, esse só foi um exemplo, que precisamos fazer as coisas de Deus o melhor possível, com excelência, as coisas de Deus. Como diz nosso pastor aqui também, o pastor Samuel, o pastor presidente nosso, as coisas com excelência. E nós devemos procurar fazer as coisas com excelência, como também muitos outros me ensinaram. Meu avô, que já é falecido, e tenho saudade dele,
presbítero Renato Félix dos Santos, as coisas de Deus têm que ser assim, corretamente. E nós vemos os louvores hoje. São feitos alguns louvores assim, tão mal feitos. E às vezes eles querem fazer assim, é o momento da moda, vamos fazer tal louvor. Não funciona desse jeito. Tem que fazer para Deus o melhor. Tópico 2 diz assim: o bom louvor exige boa doutrina. O bom louvor exige boa doutrina. Diz aqui: há outro crivo muito importante para escolhermos quais músicas farão parte do nosso louvor e o doutrinário. Pode explicar melhor? Explico. Sua igreja crê em um corpo de doutrinas que norteia sua fé. Daí o comentarista acaba falando das doutrinas de uma igreja de uma forma, outra igreja de outra, e daí às vezes, mesmo acreditando numa doutrina de um jeito, começam a escutar um louvor que não é aquela doutrina, faz maior confusão dentro da igreja, dentro da própria igreja. Depois ele comenta aqui: no púlpito se diz uma coisa, mas o louvor se canta outra bem diferente. Isso nos chama a atenção dos obreiros, que precisam observar os louvores que estão sendo tocados. Tem que observar isso. Porque de repente eu estou pregando algo, mas o louvor que eu escutei é algo que é contra aquilo que eu estou pregando. Isso daqui é uma coisa mais, vamos dizer assim, eclesiástica, algo dentro da igreja aqui. Mas algo que chama a atenção, que ele escreve aqui: há alguns anos cantou-se em nossas igrejas uma música cuja letra em determinada parte dizia: és Deus de perto e não de longe. Até sei qual louvor que é. Daí ele diz aqui: entretanto a Bíblia ensina diferente. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Jeremias 23 e 23. Aqui ele demonstra um erro doutrinário dentro dessa letra. Mas algo que eu observava e conversava até com meu filho Mateus, que ele que está hoje na filmagem, hoje não eu vi, não, Mateus, também 2h26 da madrugada aqui, o Vini não ia estar aqui. E nós observávamos esse louvor aqui: és Deus de perto e não de longe. Eu acredito no louvor, a gente também tem que compreender as coisas. É claro que o nosso Deus, ele é um Deus de perto e também de longe, como diz o texto aqui de Jeremias 23, 23. Mas não defendendo essa música aqui que foi citada, eu entendo que quando se fala assim, Deus de perto e não de longe, quer dizer, no certo sentido, ele é um Deus que está conosco a todo momento. Foi isso só. É igual quando fala que Deus sonha. Deus não sonha. Mas quando diz que Deus sonha do melhor para você, está querendo dizer aqui que Deus, ele quer o melhor para você. É uma expressão apenas usada. Eu acredito que o louvor foi dessa maneira, para explicar isso, eu acredito que foi dessa maneira. Mas é claro que nós temos que prestar atenção nesses erros doutrinários que fazem um mal tremendo nos louvores. Depois ele vai citar aqui do Deus que ele comenta dos hinos aqui, que é mais material e mais egoísta. É claro que alguns citam de primeira mão: a minha vitória tem sabor de mel, porque ali vocês vão ter que me aplaudir. Então é algo que parece assim uma vingança, né? Que é cantado isso, não precisava cantar. Deus é aquele que vai exaltar você no momento certo. Mas também ele fala assim sobre restituição, e o restituição entra no mesmo louvor que é Deus de perto e não de longe. É o mesmo louvor, na verdade, também cita o comentarista aqui. E daí lá embaixo ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. E depois diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 8. Então ele mostra aqui que na verdade nós precisamos estar atentos à letra, ao louvor que é para a glória de Deus e não para a glória do homem, na verdade. E o 3, o bom louvor exige coerência. Daí
fala de uma questão de ritmos e melodias. Fala a respeito do louvor dentro da igreja, se você tem que ser coerente com o louvor. Como que você vai cantar? É igual um apelo que está fazendo lá, quem quer aceitar Jesus como Salvador, e daqui a pouco alguém vem e canta. Tem que prestar atenção nos louvores aqui, se está exagerando ou não, se está fazendo muito barulho ou não, também tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Daí diz aqui, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vamos aqui com Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: a palavra habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E também o Salmo 16 e 11, far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, chama a atenção do louvor, tem que ter coerência, mas tem que adorar o Senhor mesmo, tem que estar alegre, tem que buscar a presença do Senhor, tudo isso aí. Depois, ele cita também aqui, em 1 Samuel 16, melhor, vamos no número 4, tópico 4, o bom louvor exige reverência, procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar da palavra e que maneja bem a palavra da verdade. Então, procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra, diz aqui nessa lição, segundo Timóteo 2:15, temos que ter reverência na casa de Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, engrandecer o nome dele, mas tem que ter reverência, isso que nós precisamos entender. Estou correndo um pouquinho até por causa do tempo nosso lá da nossa câmera, que está, essa bateria é tão difícil, né? Está acabando ali, está quase no final ali. E Salmo 139, versículo 23, olha o que fala aqui do coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Nós temos que ter o coração voltado para Deus. Então, o bom louvor exige reverência, mas nós temos que ter o nosso coração totalmente para Deus. E, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Então, observe isso, guarde isso para o coração, como eu disse aqui, você olha para o coração. E é isso, pessoal. Lição número 5, corri um pouquinho por causa do tempo nosso aqui, mas a próxima lição será a lição de número 6, eu, um levita, e eu gostaria que você continuasse participando, comenta, conversa. Eu acredito que nós vamos ter muita coisa para comentar, até porque essa lição tinha muita coisa para falar. Só para lembrar o tema de hoje que a gente tratou foi regras para um louvor nota 10. Depois, o bom louvor exige boa educação, o bom louvor exige boa doutrina, o bom louvor exige coerência, o bom louvor exige reverência, que é o último tópico que nós já comentamos ali, mas mesmo assim, eu gostaria que você ficasse cada dia mais firme na presença do Senhor e tenha reverência com o louvor, com a palavra do Senhor. E nós vemos até aqui o comentarista citando um dos subsídios, falando da essência, que é a adoração. E ele cita Êxodo 35, os elementos ali da adoração. O menorá, altares, bacias, vestes sacerdotais, os elementos que existiam ali na adoração do povo de Israel. E os elementos que hoje em nossa adoração pode ser a música, a pregação, a oração e a comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos ter isso. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos quer como adoradores. E o nosso Pai gosta de ouvir o nosso louvor, a nossa adoração. O nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, que o Senhor venha cada dia mais fazer grandes coisas no teu coração. Eu mando um abraço para
todos que estão nos ouvindo, todos aqueles que se inscreveram no canal. Deus abençoe em nome de Jesus. Tem também, além dessas aulas juvenis, tem a aula também para adultos do meu amigo, o presbítero Márcio Mainardes. Vai lá também, vai estar o link nesse vídeo, para você também assistir as aulas do presbítero Márcio Mainardes, que é um amigo meu. Ele tem também divulgado essa lição juvenis, no qual eu tenho passado para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, um grande abraço. Quero mandar também os parabéns para minha filha Isabela. Hoje é 25, aniversário dela já também. Que Deus abençoe a vida dela cada dia mais. E ela venha ser uma adoradora, venha também buscar ao Senhor cada dia mais. Mando os meus parabéns e do Mateus, irmão dela, que está do outro lado da câmera também, que está dando os parabéns para ela também. Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês e que o Senhor continue vos abençoando cada vez mais e até a próxima